né, sabe tudo. Tá? E ele revela isso para você muito facilmente. Tá? E eu tenho 2 núcleos, tá? Eu tenho 2 histórias, 2 fios narrativos que vão andar paralelamente, 2 histórias. Tá? E essas histórias vão se tocar em alguns momentos. Tá? Uma delas é a história da Conceição, a narrativa da Conceição. A outra é a narrativa do Chico Bento e a sua família. Tá? Não o Chico Bento, Dom Maurício de Souza, tá? É outro Chico Bento, esqueçam o Chico Bento, do Maurício de Souza. Tá? Os 2 fios narrativos se tocam em alguns pontos, e as personagens, elas estão envolvidas, as personagens de cada um desses núcleos, elas se conhecem. Né? Então, o núcleo da Conceição, essa história da Conceição, ela vai se cruzar com a história do Chico Bento e da família dele, porque eles já se conhecem, eles vêm do mesmo lugar. Tá? Então, eles têm laços uns com os outros. Tá? Esses pontos de encontro intensificam uma série de tensões que o texto evidencia. Tá? Então, eu tenho essas 2 narrativas acontecendo paralelamente. Tá? Que são essas, cidade-campo, cultura letrada versus cultura popular, a elite e o campesinato, tá? O feminino e o masculino, e o novo e o velho. Lembrem lá do Tornar Novo, né? Então, a gente tem novos valores surgindo em contraposição a valores de uma sociedade que está ficando para trás, que está deixando de ser a sociedade, a maneira da sociedade funcionar, né? As mulheres estão buscando uma autonomia perante os homens, né? A cultura letrada, né, é o que valoriza as pessoas, a cultura popular acaba ficando para escanteio. Tá? Eu não estou dizendo que a cultura popular é ruim, tá? Eu estou dizendo que nesse embate a cultura letrada vai ganhando força. Tá? Ela vai ganhando, inclusive, status na sociedade, né? E a cidade se impõe sobre o campo, até porque esse campo é inóspito, né? Esse campo não produz mais, esse campo é seco, as pessoas fogem para a cidade, elas se retiram do campo e vão para a cidade. Tá? E essa é outra tensão que está colocada aqui, né? A ligação com a terra, que vai se perdendo em função das necessidades que levam o ser humano para a cidade. Tá? Vamos falar eu acho que isso fica mais claro falando sobre o livro. Tá? Conceição. Quem que é essa Conceição? Ela é uma moça muito jovem, tá? Ela está aí nos seus 20 e poucos anos, e ela é uma professora. Ela trabalha na cidade, volta para o campo para passar as férias escolares na casa da avó, que é a Dona Inácia. Tá? Ela tem um envolvimento emocional com o Vicente. Tá? Quando eu coloco romântico aqui, eu quero dizer romance, eu quero dizer coraçõezinhos, não quero dizer romântico no sentido do romantismo, tá? Estou dizendo coraçõezinhos, tá? Eles estão envolvidos, tá? Isso não se concretizou fisicamente, mas existe um sentimento de um com relação ao outro, tá? E isso é recíproco, tá? Os 2 se sentem atraídos um pelo outro e se importam muito um pelo outro, né? Apaixonite, assim. O Vicente, ele é primo da Conceição, tá? E ele é um dos herdeiros de uma fazenda próxima, né? A Dona Inácia é dona de uma fazenda, o Vicente é dono de outra, né? Ele é um vaqueiro nessa fazenda, tá? Mas esse amor deles não se concretiza, tá? A Conceição, ela, quando vai para o campo, estou dizendo aqui, né? Ela vai nas férias da cidade, ela saiu do campo, nasceu no campo, foi para a cidade, foi instruída, uma pessoa culta, tá? Ela é uma professora, alguém que ensina, né? Isso lhe dá algum status em termos de cultura letrada, né? Ela foi para a cidade, foi instruída,
e agora ela volta para o campo só para passar pouco tempo, ela não quer estar ali. Ela volta para ver a avó, né? E quando ela vai para o campo, os valores da cidade já estão entranhados nela, ela leva com ela, né? E esses valores são os valores do ambiente urbano, da cultura letrada, de leituras feministas, ela cita leituras feministas, tá? E ela tem uma preocupação social, tá? Que, na verdade, não é uma preocupação social engajada, tá? Uma preocupação social um pouco pietista, assim, uma coisa meio de fazer caridade, sabe? Tem que ajudar as pessoas, né? Não é tipo, vamos fazer a revolução, não é nada disso, tá? A Conceição representa o urbano, o culto, o feminino e o novo, tá? Novo não necessariamente é bom. Estou falando novo em oposição aos valores anteriores, aos valores antigos. Tá? É um novo estado de coisas. Né? A gente tem que tomar cuidado com a palavra novo, que a gente tende a pensar que tudo que é novo é bom, tudo que é novo é melhor. Não necessariamente. Tá? As coisas podem mudar para pior. A Dona Inácia, tá? Ela é a avó da Conceição, ela é uma figura intensamente ligada à terra e a esses valores anteriores, né? A Conceição, ela é muito... A gente já vai falar sobre essa cultura que ela tem, né? Mas ela já não dá importância para a religião, né? Tem momentos em que a avó diz, você fica lendo em vez de ir para a missa, né? Até na hora da missa. E ela vai... A senhorinha vai para a missa e ela também não vai. Ela já não tem mais esses costumes, sabe? Que são considerados antigos aqui. Tá? Quando a seca se agrava, a Conceição leva para a cidade. Né? Tem que convencer a senhorinha a ir para a cidade. Tá? E ela não quer deixar a terra, ela tem uma ligação com a terra muito forte, com aquele lugar. Tá? E não é, eu não quero deixar o que é meu. Não quero deixar essa terra, os meus bichos, a fazenda. Ela tem uma preocupação enorme com os animais, né? Porque na seca os animais vão morrer, né? Então ela dá um jeito de levar os animais para um lugar mais seguro, né? Ela se preocupa com isso, se preocupa com as pessoas que trabalham para ela, né? Mas ela, afinal, acaba cedendo e vai com a neta. Ela acaba, né, tendo que ir com a neta. Né? A cidade é um lugar mais seguro nesse momento de seca. Tá? O Vicente, ele é o primo da Conceição, como eu falei, tem essa tensão romântica e coraçõezinhos, nada de romantismo, tá? Todo mundo em volta sabe que tem esse clima dos dois, entende? Mal resolvido, assim. A família sabe, os amigos sabem, todo mundo sabe. Mas isso nunca se realiza. Sempre fica naquela coisa, e aí, vai, não vai. Né? Aquele, sabe, a coisa não anda. Tá? E, na verdade, eles vão se distanciar cada vez mais. O Vicente largou os estudos muito cedo para se dedicar à lida com a fazenda. Então, ele é filho do dono da fazenda, tá? E ele podia ter estudado. Ele escolhe deixar os estudos. Tá? Ele é alfabetizado, é uma pessoa, né, que tem alguma cultura, mas não do jeito que a Conceição tem. Tá? E ele é um vaqueiro. Tá? Ele lida com a terra, com o plantio, com os bichos, tá? Com os animais. Ele está sempre envolvido com essas coisas de levam para cá, tem que ver a vaca que caiu não sei aonde, a outra que vai parir e tal. Está sempre envolvido com isso. Ele tem um irmão, tá, que é só citado, esse irmão não aparece, mas ele é citado para estabelecer o contraste com o próprio Vicente. Né? Esse irmão, ele continua estudando e é um advogado, e mora na cidade, se casou com uma moça lá, e tem os filhos e tal. E esse cara nunca volta. Ele nunca aparece na fazenda, porque a fazenda, é menos, ele já perdeu a ligação com a terra, que o Vicente, assim como a Dona Inácia, tem. O Vicente é o que tem a ligação mais intensa com a terra. Tá? Ele tem uma noção de responsabilidade com relação à terra.
Tá? Esse aqui eu estou falando sobre o contraste dos irmãos, né? Esse irmão que é culto é caracterizado como fraco, né? O Vicente, ele tem uma força e uma virilidade, né? Estão associadas a essa conexão com a Terra, né? No entanto, ele se entende como limitado, né? E ele se entende também como incapaz de estar com a Conceição. Ele não está à altura da Conceição. Tá? Em boa medida, é por isso que eles não estão juntos, né? Ele não entende como que ele pode dar, que ele pode estar com a Conceição, né? No entanto, é essa força, essa virilidade dele, essa conexão com a Terra, é o que atrai a Conceição, né? Ele é um homem genuíno, ele é um homem conectado às suas, à sua força e à sua terra, né? E isso é diferente dela, e isso a atrai. No entanto, a afasta. Como eu falei, o Vicente, ele não entende que ele está à altura da Conceição. Tá? E a Conceição, parece que ela tem alguma consciência disso, mas não está plenamente convencida de que ele não está à altura. Eu acho que ela tem uma noção, ela parece ter uma noção de que eles podem estar juntos, que isso é possível. Tá? Com o tempo, esse relacionamento esfria cada vez mais e eles vão se distanciando. Tá? Porque ela começa a ter essa noção de que os dois juntos não vão funcionar. Tá? Então, veja, não é um romancezinho, né? Não é uma história de amor, é uma história de amor bem complicada, né? Que não acontece, né? Veja, nada sobre essas personagens é idealizado, exagerado ou simplório, tá? Então, a força do Vicente e a sua virilidade não são características exacerbadas ou heróicas, né? Como seria no romantismo, né? Um homem forte no romantismo, ele é alto, ele é lindo, ele é espetacular, ele é, nossa, a natureza se curva a ele, porque ele é o máximo, né? Não é o caso aqui. O Vicente é um cara comum, né? E é um cara limitado, ele se entende limitado. Tá? Ele é consciente das limitações que tem. Então ele é um cara complexo, em boa medida. Ele não é simplório, ainda que ele não tenha estudo, ele não é uma pessoa simplória. Tá? O romance entre eles também não segue parâmetro idealizado ou romântico. Né? Ele não se concretiza em função das diferenças entre eles, da oposição que eles representam. Né? A Conceição é a cidade, o Vicente é o campo. A Conceição é a cultura, o Vicente é a terra, é o trabalho. Tá? E a Conceição começa a refletir: que tipo de futuro eu tenho com esse homem? Né? Que tipo de vida a gente teria? Né? E aí tem um momento no livro que ela fala: eu vou querer ler um texto para ele e ele vai olhar para mim por cima do jornal